Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, dos versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Amados e amadas de Deus, emerge aqui a consciência de Jesus que ele deve formar os seus discípulos. Estão subindo para Jerusalém e Jesus pega os seus discípulos e os leva à parte. Tomou os 12 discípulos à parte. Quer dizer, a consciência de Jesus de que ele deve formar os discípulos. E Jesus mostra o que para os discípulos, ensina o que para os discípulos, ensina aquilo que deve acontecer com ele. Que ele deve ir a Jerusalém, ele deve sofrer, ele deve ser entregue nas mãos dos pagãos, deve ser flagelado, crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Quer dizer, é um mistério da sua morte e da sua ressurreição que deve acontecer em Jerusalém. Jesus é o Messias, mas o Messias servo. Continua o texto do Evangelho. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amados e amadas de Deus, Jesus estava dizendo para os discípulos, disse para os discípulos que ele era o Messias servo, o Messias que devia ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar. A mãe dos filhos de Zebedeu está pedindo poder para os seus 2 filhos. Mande que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aqui talvez, amados e amadas de Deus, houvesse por parte dela a percepção de que Jesus fosse o Messias político, que viesse para libertar Israel do domínio político. Ela quer então que seus filhos estejam. Quando Jesus libertasse o Israel, ela queria que seus 2 filhos estivessem poder, estivessem sentados um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus já tinha mostrado que o seu messianismo é o messianismo do servo. Ele é o Messias, sim, mas o Messias servo. Continua o texto do Evangelho. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Quer dizer, era o tipo de morte que ele iria sofrer. De fato, também eles sofreram por amor a Jesus. Beberam o cálice que Jesus bebeu. Continua o texto do Evangelho. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles aos quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Amados e amadas de Deus, a mãe do filho de Zebedeu que pede para seus filhos sentarem à direita e à esquerda, querem poder para os seus filhos, os outros também que ficam irritados, porque a mãe dos filhos de Zebedeu pediu isto para eles. Ouçamos agora o que diz Jesus. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias servo e indica para os discípulos o caminho do serviço. Quem quer seguir Jesus deve assumir o caminho do serviço. Isso relembra para todos nós, bispos, padres, agentes de pastorais nas nossas comunidades. Seguir Jesus implica servir, implica assumir o caminho do serviço que foi o caminho de Jesus. Peçamos a graça que, ouvindo este Evangelho, nós também possamos servir com mais beleza, servir com mais inteireza, servir com mais totalidade, que a nossa vida não seja a busca do poder, mas sim a busca de servir como Jesus serviu.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.